Olá, profissionais da contabilidade, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais um projeto da gestão do CRC do Pará. Esse projeto se chama Papo de Gestão, onde teremos nesses programas convidados que são gestores tanto da iniciativa pública ou da iniciativa privada e perguntar para eles e conversar de uma maneira bem descontraída como eles utilizaram a contabilidade no processo de gerenciamento das instituições ao qual estiveram à frente. E nessa primeira conversa de hoje, uma conversa mais do que especial, é com o nosso presidente do Conselho Federal de Contabilidade da gestão 2018 a 2021, contador Zumir Ivânio Breda. Então eu queria convidar agora o nosso querido colega profissional da contabilidade, contador Zumir, para participar com a gente desse papo de gestão. Presidente Zumir, muito bem-vindo ao nosso CRC do Pará, aqui em Belém do Pará. Uma honra imensa ter o senhor aqui com a gente nesse projeto. E para quem não conhece ainda, quase impossível, né? Acho que quem não conhece direito ainda o presidente Zumir, ele é técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis também, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, mais de 30 anos de experiência no setor público de uma maneira geral, sendo já gestor há alguns anos, foi secretário-geral do governo, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Fazenda de Porto Alegre, conselheiro do CRC do Rio Grande do Sul e conselheiro do Federal já há alguns anos, no qual presidiu agora na gestão de 2018 a 2021. Mas eu acho que um dos principais currículos aqui do presidente Zumir, vou ler com mais detalhamento agora, ele é casado com a dona Vera, pai da Josiane e avô do Lucas. É verdade. Tudo bom, presidente? Tudo bom. A satisfação imensa eu estar aqui, participar dessa primeira edição do programa que o CRC do Pará está criando, um programa de bate-papo, onde a gente pode estar conversando com a nossa classe. E é sempre um prazer a gente poder conversar com os nossos colegas. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui no Pará, conversar com os nossos colegas paraenses. Aliás, eu me sinto um pouco parte também desse estado, porque em 2019 recebi honrosamente o título de cidadão santareno, lá da cidade de Santarém, né? Então já faço parte um pouco também dessa história aqui do estado do Pará, né? E conversar aqui sobre gestão, sobre contabilidade é algo muito empolgante para mim. Eu gosto muito, sou apaixonado pela contabilidade, sou apaixonado pela gestão também. Acho que o profissional da contabilidade ele também precisa entender de gestão para que ele possa assessorar também muito bem os seus clientes na gestão dos seus negócios. Então, acho que tem tudo a ver esse bate-papo com esse tema da gestão. É um privilégio para a gente ter aqui nesse primeiro Papo de Gestão o presidente Zumir. Ele esteve com a gente agora no dia 25 de abril, palestrando sobre sustentabilidade empresarial. E, além da palestra, a gente aumentou um pouco o currículo aqui do presidente Zumir, não li todo o currículo, porque senão a gente não ia conseguir fechar a pauta de 2 horas só lendo o currículo do presidente Zumir. Mas a gente aumentou aqui um pouquinho o currículo dele com a medalha Presidente Derenberg de Jesus Paz Lobo, que ela é destinada a condecorar anualmente o profissional da contabilidade que tenha se destacado de forma notável e relevante e contribuído direto ou indiretamente com a elevação da nossa classe contábil paraense. E o senhor, no período da gestão do CFC, prestigiou diversas vezes o CRC do Pará, os profissionais da contabilidade do Pará, que também, assim, lhe devolve um pouco dessa gratidão através da medalha. Vamos mostrar um pouquinho a medalha para o pessoal aqui, para poder prestigiar. A primeira versão da medalha, né? Então o senhor é um dos primeiros homenageados aqui do CRC do Pará a receber a medalha de honra ali, de excelência contábil Derenberg Lobo. Presidente Zumir, vamos começar esse papo descontraído, mas é um papo sério ao mesmo tempo, né? A gente leva de uma maneira mais leve, mas, claro, ninguém começa gestor, né? A gente passa por etapas da vida. Como é que foi essa primeira quebra entre o profissional que executava suas atividades, nas atividades que o senhor estava trabalhando naquele momento, né? Então, pelo seu currículo, a gente vê que tem várias etapas de gestão. Como é que é essa primeira função, assim, o primeiro cargo de gestor? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança de cenário? Sim. Em primeiro lugar, queria agradecer, eu recebi essa homenagem linda aqui do CRC Pará no dia 25 de abril, dia do profissional da contabilidade. Recebi com muito orgulho. Que o senhor comemora 2 vezes, né? Que é técnico e bacharel. É verdade. Mas fiquei muito honrado, presidente, e agradeço mesmo, na sua pessoa, ao CRC do Pará e a toda a classe paraense por esse reconhecimento.
Na verdade, a minha experiência com gestão, ela começou ainda, eu diria, lá na década de 80, isso já mais ou menos denuncia um pouco a minha idade. Eu trabalhava na Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul e trabalhava especificamente na área de auditoria, né? Auditoria dos órgãos públicos e auditoria das empresas estatais, né? E sem dúvida nenhuma, a gente percebia naquela ocasião que muitos dos colegas que trabalhavam nessa área eram convidados a trabalhar em postos de gestão no governo do estado, fundamentalmente pelo conhecimento que eles tinham da área da contabilidade pública e também da auditoria, né? Isso era um currículo praticamente desejável pelos gestores públicos, pelo primeiro escalão do governo, chamarem. Então nós tínhamos muitos casos de colegas que assumiam diretorias gerais de secretarias, diretorias até de outros poderes, como da Assembleia Legislativa do Estado, do Ministério Público e até mesmo do Poder Judiciário. Isso se formou ao longo do tempo, né, essa tradição de serem buscados dentro desse órgão de contabilidade do Estado os gestores para órgãos de primeiro escalão do governo, né? E eu tive a oportunidade também, naquela época, de ser convidado a trabalhar no gabinete do governador, na Secretaria-Geral de Governo, não por ter origem política. Eu não era político naquela época, nem me envolvia em política e nem era filiado a partido político, né? Eu fui convidado pelo conhecimento técnico que tinha nessa Puramente a questão técnica em relação a isso. Técnica, né? Aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem pra gente, teve uma situação bem engraçada, entre aspas, assim, logo após a gente assumir a gestão, um contador chegou assim: como é que eu faço para ser presidente do conselho? Pois é. E aí eu não vou entrar nesse assunto ainda de classe, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas em que momento a sua capacidade técnica, o seu conhecimento técnico, ele transpareceu as portas ali, as barreiras do órgão que o senhor trabalhava, para poder ter essa visibilidade e assumir o cargo? Porque assim, a gente sabe que tem diversos profissionais de contabilidade que têm uma qualificação técnica de excelência, mas muitas vezes, ou por não se expressarem, ou por não exporem de uma maneira mais clara o seu posicionamento ou o seu conhecimento da gestão, acabam não conseguindo galgar algumas funções de gestor. Sim. Então, como foi essa fase ali para o trabalho do Zumir aparecer e conseguir chamar a atenção, se destacar para chegar nos seus cargos de governança, de gestão de maneira geral? Eu diria que a questão do conhecimento técnico ela é fundamental, ela é imprescindível, mas ela não é suficiente. Você tem que ter outras habilidades para poder ser convidado e poder galgar esses cargos de gerenciamento, especialmente os de nível mais elevado, né? E aí entram aquelas outras habilidades que você tem que desenvolver, que a gente tanto prega dentro da nossa classe, que o profissional da contabilidade tem que adquirir também essas habilidades, para ele poder avançar mais dentro do seu trabalho, conquistar mais espaço e poder, inclusive, assessorar melhor os seus clientes, né? Ou o seu empregador, no caso daqueles que trabalham nas grandes empresas ou que trabalham nos órgãos públicos, né? E essas habilidades vão desde as básicas habilidades de comunicação, de expressão, de fala em público, de domínio dos assuntos, né? E também as capacidades gerenciais, as habilidades gerenciais que você tem que desenvolver, né? Então é isso que te leva a ocupar esses cargos de gestão dos níveis mais baixos até os níveis mais altos dentro das corporações. No setor público não é diferente, né? Você é reconhecido pela sua capacidade técnica, em primeiro lugar, mas também pelas outras habilidades que você tem. E aí eu cito assim, a habilidade de comunicação, ela é fundamental também para isso, né? Porque você é exposto publicamente com muito mais frequência, né? Você tem que dar respostas publicamente e você tem que saber fazer isso de uma maneira adequada, né? Saber se comunicar com o público, saber levar a sua mensagem e dar segurança, transmitir segurança e conhecimento daquilo que você está fazendo. Quando você faz isso, você começa a abrir um leque de opções muito grandes, né? E aí é uma consequência, uma coisa puxa a outra, você vai indo, né, e vai ocupando aqueles espaços todos. Foi assim que aconteceu, né? E eu tive uma experiência muito positiva, porque eu saí de uma atividade de auditoria, que era exatamente o oposto, eu controlava os gestores. Eu fazia trabalho de auditoria em cima dos gestores públicos. Presidentes de empresas estatais, dirigentes de secretarias, de órgãos públicos, eu tinha que ir lá e fazer auditoria, né? E eu tinha uma visão muito tecnicista. Então você já sabia o que não podia fazer, né? Já sabia o que não podia fazer, né? Mas era uma visão muito tecnicista, muito formalista, eu diria assim, né? E quando você passa para o outro lado, vira gestor, você vê que tem um outro aspecto que tem que ser considerado também,
que são as nuances da gestão, as peculiaridades da gestão que te obrigam a descobrir alternativas que nem sempre a lei te mostra. Mas você tem que encontrar elas, porque no rigor da lei você não vai conseguir executar no tempo e no espaço que você precisa aquelas ações, as políticas públicas que um governo tem que implementar. Então você tem que usar muita criatividade, você tem que ultrapassar vários obstáculos que o dia a dia da gestão pública te apresenta, né? Que é muito diferente da gestão da iniciativa privada, em certos aspectos, né? A gestão ela é uma coisa única, né? É uma ciência só, a administração é uma ciência só. Mas as peculiaridades do setor público e as amarras que ele tem são totalmente diferentes daquelas das empresas privadas, que têm outros tipos de problemas, muito sérios também, mas que são diferentes do setor público. Então você tem que se especializar naquela área, encontrar todas as brechas. Então eu tive a oportunidade de, depois de alguns anos, numa função mais de gestor público, de ver o quanto a minha visão como auditor ela era bastante limitada, né? Porque a gente não considerava todas essas dificuldades que o gestor tinha, né? A gente era muito frio, muito calculista nas análises e nas críticas que fazia ao trabalho de cada gestão, né? E aí você começa a se tornar uma pessoa muito mais flexível, não no sentido de tolerar irregularidades ou ilegalidades, não isso, né? Mas de entender as razões pelas quais, em determinado momento, um gestor tem que tomar aquela decisão, né, que talvez você ache a posteriori que não é a mais correta, que não foi a mais correta. Mas isso foi uma análise a posteriori, como a gente chamava, uma espécie de exumação de cadáver. Aí fica muito fácil descobrir a causa-morte do dito cujo. Depois que já morreu. Depois que já morreu, né? Mas e antes? Você tomaria uma atitude diferente daquela que o gestor tomou? Provavelmente não. Então esse olhar que você tem, essa experiência que você adquire como gestor, ela também é muito importante para quem faz o trabalho de controle, né? Que é o caso, por exemplo, da auditoria. Então, são aprendizados que você vai tendo ao longo da vida, né? Que vão te mostrando sempre como é que você faz para ter essa melhor visão daquilo que é a decisão correta e aquilo que não é a decisão correta em termos de gestão, né? Acho que isso é um dos pontos fundamentais. Isso a gente vai tratar já daqui a pouquinho, puxando o assunto de visão 360 graus, ou aquela visão holística que todo gestor precisa e que a contabilidade pode ajudar a desenvolver isso junto com os gestores de uma maneira bem ampla. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar já sobre gestão 360. Então, presidente Zumir, após essa primeira experiência como gestor, vieram uma sequência de experiências à frente de outros órgãos, comitês, e a gente já vai tocar no assunto aqui, conselho também, CFC. Mas ainda nessa fase de gestor público, nas esferas municipais, governamentais, como é que foi essa mudança depois de visão, como o senhor já explicou agora no primeiro bloco, de auditor para gestor, mas essa mudança de entender ou conseguir transparecer para quem é o executivo em relação a isso, a visão da contabilidade numa pegada da administração 360 graus, esse conceito que a gente trabalha agora de visão holística, para que o gestor também consiga ter uma amplitude maior em conseguir equilibrar o que ele quer e o que ele pode. Como é que foi essa fase ali de equilíbrio nos próximos projetos que ocorreram após esse primeiro? Sim, eu acho que aí a questão fundamental é você ter sempre em mente que o objetivo máximo, maior da administração é atingir o seu resultado, atingir os seus objetivos, né? E você está lá para conseguir isso, você tem que trabalhar no sentido de que as metas sejam atingidas, né? Esse é o papel principal do gestor. Então, todas as ferramentas que você dispuser e que possam ajudar esse gestor a atingir as suas metas são válidas. Evidentemente que dentro da esfera pública você tem aquela máxima de que você só pode fazer aquilo que a lei estabelece, né? Ao contrário da iniciativa privada, onde você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, são visões completamente diferentes. Mas dentro dessas questões da legalidade, você tem uma margem de trabalhar muitas alternativas para atingir as metas da melhor maneira possível, né? Então, acho que esse é o grande diferencial que se exige hoje do gestor público moderno, né? Especialmente para enfrentar questões como restrições de orçamento, né? Dificuldades de espaço e tempo face à legislação, à burocracia, onde você tem que ter muita criatividade para poder atingir as suas metas, né? Cumprir o seu planejamento estratégico, cumprir as regras da sua lei de diretrizes orçamentárias e executar o seu orçamento anual da melhor maneira possível, porque o orçamento está lá como uma lei autorizativa,
mas ela é também uma lei determinante. Você tem que cumprir aquele orçamento. Né? Não é uma possibilidade que você tenha, é um dever legal. E atingir as metas que são o resultado das políticas públicas que todo cidadão exige. Né? Eu acho que esse é o papel fundamental. Eu acho que é aí que nós precisamos entrar com a nossa expertise de contadores, né, de profissionais da contabilidade, usando as informações que nós temos para poder fazer com que essas informações nos mostrem o melhor caminho para a tomada de decisão. Acho que esse é o segredo. Aí eu vou entrar numa pergunta de bastidor aqui. Tem pouquinha gente assistindo, só umas 12 mil pessoas que vão assistir esse vídeo aí. Esses dias na internet estava vendo um meme do pessoal brincando por causa do Dia do Contador, e tinha aquele personagem da TV que era o pai do Cris, que se orgulhava porque tinha 2 empregos. E ele se orgulhava que tinha 2 empregos porque ele não conhece contador, que tem uns 15, né? É contador, auditor, controle interno, psicólogo, terapeuta, entre outras atividades, coaching, né? Outras atividades que a gente desenvolve. E é por isso que eu quero entrar nessa pergunta. O senhor fez um comparativo bem legal entre relação à iniciativa privada e à iniciativa pública, né? Eu sou de iniciativa privada, é a minha primeira função ali frente a uma atividade pública. Mas em relação às suas experiências, eu vi que uma das suas principais experiências também aqui foi como secretário na Fazenda de Porto Alegre. E a gente sabe que o ente público, principalmente o gestor público executivo, aquele que é eleito, né, o prefeito, nesse caso aqui, nesse exemplo, nem sempre ele vem de um setor público. Muitas vezes ele vem de uma iniciativa privada e não sabe os limites em relação ao que pode e o que não pode executar. A pergunta agora em relação a como é que o senhor consegue, ou conseguiu ali, ou até orienta, a gerenciar essa problemática, né? Uma pessoa que não é do setor público, mas tem a vontade, tem a iniciativa, quer fazer, mas muitas vezes não pode. Por que eu estou lhe perguntando em relação a isso? Além da sua experiência, porque a gente vê que é uma vivência muito forte do dia a dia de quem é contador no escritório, de quem presta serviço de assessoria contábil, que o cliente quer fazer um negócio, mas não pode, o contador tem que explicar que não pode, a legislação não permite, existe um risco em relação a isso. E às vezes ele diz assim, não é o que pode, o que não pode, eu quero que seja assim e vai ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Como é que funciona desse lado no setor público frente a esse cenário, vamos dizer assim, que a gente montou aqui? É muito importante essa tua pergunta, porque é o que acontece na prática. A maioria dos gestores públicos vem da iniciativa privada. Se elegem, vem da iniciativa privada, se elegem e vão ocupar cargos públicos. De governador, de prefeito, de secretário municipal, de secretário estadual, de presidente da República, de ministro de Estado. Se nós formos fazer um levantamento desses cargos de primeiro escalão na esfera pública, a grande maioria vem da iniciativa privada. Isso é uma coisa muito natural, né? Qual é o lado bom disso? Quando vem da iniciativa privada, via de regra, ele traz também, se ele vem de uma atividade empresarial, se ele é um empresário, ele traz muito essa experiência da gestão de uma empresa privada, né? Que são experiências ótimas, positivas, né? A governança nasceu primeiro nas empresas privadas, né? As regras de governança que nós temos hoje no mundo todo nasceram na iniciativa privada, né? Algumas décadas atrás, e agora, nas últimas décadas, vêm sendo incorporadas para dentro do setor público. As mesmas regras de governança que são usadas pelas empresas privadas estão vindo para o setor público, né? A área pública agora, de 2010 para cá, entrou fortemente a questão da governança pública, né? Então tem esse lado positivo. O lado negativo, se é que dá para se chamar de lado negativo, é exatamente esse, né? Que ele pensa que no setor público ele vai ter a mesma liberdade de ação que ele tem na empresa privada. E aí quando ele começa a ver que isso não funciona assim, que tem muitos entraves, que ele tem que seguir regras do jogo, que ele não pode sair fora, né, como chamam hoje na gíria as 4 linhas, né, tem que jogar dentro das 4 linhas. Né? E não é fácil jogar dentro das 4 linhas. Né? A tentação para ir fora das 4 linhas é muito grande. Então aí eles também muitas vezes se decepcionam com isso. Alguns acabam até abandonando o setor público, porque dizem, não, com esse tipo de regra eu não consigo trabalhar. Né? Mas não é assim, não é assim. Na verdade, existe como você fazer isso bem feito, né? Por uma questão básica. A administração ela é igual em todos os setores, setor público e setor privado. As regras básicas de administração, né? Um dos papas da administração, aí, que é o William Deming, né? Ele sempre dizia, você não gerencia aquilo que você não mede. Você não mede aquilo que você não define. E você não define aquilo que você não entende. E não existe a menor hipótese de você ter sucesso numa gestão se você não gerenciar. Então é tudo um princípio básico. Definir meta, definição e entendimento daquilo que você quer fazer.
São os 3 pontos fundamentais. Isso vale tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, o setor público hoje também está incorporando todas essas técnicas, vamos chamar assim, de governança que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas dentro do setor privado, trazendo para dentro do setor público. Então, existe planejamento estratégico, existem metas de gestão, existem programas, existem projetos e existe o orçamento, que é o teu limitador. Mas as empresas também trabalham com orçamento. Qualquer grande corporação, médias e pequenas, hoje também trabalham com limitação orçamentária, né, que é a tua receita, é o teu espaço de campo de trabalho que tu tem. Então não muda muito nesse sentido, as coisas são muito parecidas, né? Agora é claro que estranha muito quem vem da iniciativa privada para o setor público esse engessamento da burocracia do Estado, né, que é igual no município, é igual nos estados, é igual na União. Qualquer país funciona desse jeito. Uns com mais flexibilidade, outros com não, aí teria que estudar, a gente teria que aprofundar um pouco mais nos modelos de governo, de Estado, né, de execução de política pública. Tem regras hoje muito mais modernas que dão mais liberdade ou liberalidade para o gestor público, né, mais poder discricionário para o gestor público, outras são mais restritivas. Aí vai de país a país, né? Daria para a gente fazer um programa só sobre isso. É bem amplo, né? Mas é legal entender e ver isso, até porque assim, é uma situação que o profissional passa na ponta e muitas vezes até se aborrece, não entende, e vê que é bom escutar de que são situações, são ocorrências que acontecem em todos os níveis de gestão, em todos os níveis de profissionais. Isso é bem importante para a gente poder escutar, entender e aprender como lidar em relação a esses segmentos. Eu diria até que quem sai do setor público, um gestor que é profissionalizado dentro do setor público, fez carreira dentro do setor público e que vai para a iniciativa privada, ele tem uma condição até melhor de atingir um bom resultado, porque ele está acostumado a administrar frente a restrições. Então, quando você vai para o setor privado, você tem uma liberdade maior de ação, a tua capacidade de criação, a tua agilidade de ação, né, e o teu espaço de campo de avançar, de inovação é muito maior do que tu tem na esfera pública. Né? Porque você vai de um setor onde tu tem barreiras, limitações, restrições de toda ordem, né? Além do que tu tem um controle de vários órgãos em cima de ti, né? Controle interno, controle externo, hoje controle social, inclusive, né? Controle da população, que é muito forte através das redes sociais em cima de qualquer gestor público. Redes sociais, aplicativos. Aplicativo, né? Hoje geral. Um gestor público que fizer alguma coisa errada, lá no outro dia está na rede social, lá, olha aqui o que o prefeito está fazendo, olha que absurdo isso aqui, não sei o que, já vem toda, né, a crítica em cima daquilo. Então, o nível de controle que tem sobre o gestor público hoje é alguma coisa absurda. Eu não acho que isso seja errado, né? Às vezes ocorrem os excessos também, né? Mas é um dos entraves que a gente tem, o excesso também, né, de mecanismos de controle que muitas vezes o gestor público se vê naquela difícil decisão entre preciso fazer isso, eu acho que isso é importante para a comunidade, mas o risco que eu tenho de colocar o meu patrimônio pessoal em jogo nisso aqui é muito grande. Então eu prefiro deixar isso para mais adiante, um outro vai fazer, eu não vou fazer isso. É uma melhor estrutura de controle, de planejamento, Exatamente. Onde passa não só por um tipo de profissional, mas por diversos profissionais, cada um na sua seara, para conseguir colocar esses projetos, essas intenções da melhor maneira possível para a sociedade e para a governabilidade também daquele órgão naquele momento. Nesse próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Tem como se empreender A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco sobre empreendedorismo. Tem como empreender no setor público? Espera aí, que já vem. Empreendedorismo. Esse foi o último tema do bloco anterior, né? E, presidente Sumir, como empreender no setor público, na gestão pública? Qual o segredo? Então, dizem que o empreendedorismo tem duas origens, né? Ou por vocação ou por necessidade, né? Você vai se tornar um empreendedor, né? Eu acho que o setor público, ele é por vocação. A pessoa que vai trabalhar no setor público, que quer se tornar um gestor na área pública ou até um dirigente de primeiro escalão do setor público, precisa ter uma vocação para isso, né? Porque você vai enfrentar bastante barreiras que você tem que ultrapassar, né? Então, preciso gostar muito disso para você se voltar para esse setor e buscar empreender dentro do setor público, né? Se tornar um gestor, né?
Mas eu, quando ingressei no setor público, isso lá na década de 80, foi por concurso público. Eu fiz um concurso público para um cargo técnico de carreira, né, que é o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual. E a vontade de me tornar um gestor, ela nasceu depois do decurso do meu trabalho, né, porque eu fui vendo como é que era o ambiente da área pública, fui gostando daquilo, né, e achei que eu teria ali muitas oportunidades, efetivamente, de desenvolver outras habilidades, né, que eu não tinha até então. Era muito voltado para essa questão técnica. Então, eu acho que o setor público ele oferece muitas alternativas para você se tornar um empreendedor nesse sentido, né? De poder ter o poder de mando, de poder ter o poder decisório, para você fazer uma gestão e mostrar então, o seu valor. dá a oportunidade de seguir além da questão técnica para desenvolver as atividades de gestão. O próprio setor público permite esse crescimento. E se você for olhar muitos casos de gestores, de presidentes, CEOs hoje de empresas privadas, vieram de órgãos públicos, né? Porque lá ganharam notoriedade e fizeram um bom trabalho, fizeram uma boa gestão. As empresas privadas vão lá e buscam essas pessoas, porque sabem que elas são altamente qualificadas, foram treinadas e preparadas ao longo de muito tempo dentro da área pública, então eles vão lá e trazem para o setor privado essas pessoas, são contratadas a salários muito bem remunerados, né? Então também se torna uma vitrine, você ser um bom gestor público, independente do escalão que você está dentro da área pública, é uma grande vitrine para você também depois ser contratado e buscado pelo setor privado. Então, nesse sentido, acho que também há, né, esse empreendedorismo, né, na sua carreira para você depois se tornar um CEO de uma companhia de médio ou grande porte. Então, as oportunidades sempre elas vão aparecer. Então, atenção aí, você que é funcionário público, é gestor público, né? Essa é a dica aqui do presidente Zumir. Como é que é essa sequência de carreira, ou ainda dentro do processo, no funcionalismo público, ou até após uma oportunidade, ou aparecimento de outras. Eu conheci muitos colegas que abandonaram o setor público no meio da carreira para convite para trabalhar em empresas privadas, né? Onde você não tem a estabilidade do serviço público, aquela questão toda, né? Mas tem o desafio de um projeto empreendedor, uma inovação, que você se entusiasma com ele, né? Mas mesmo dentro do setor público, você vai ser convidado para assumir cargos de chefia. E é uma questão que você não é obrigado a aceitar, depende do seu desejo de querer progredir, avançar, né? E se expor. Você se expõe mais, né? Mas também tem os dividendos, né? Tem o risco e tem os dividendos. Riscos e oportunidades. Presidente Zumir, como é que foi a mudança, né, ao mesmo tempo, o encaminhamento para o sistema classista, né? Como é que foi essa etapa ali do Zumir, gestor público, auditor fiscal, para conseguir já doar um pouco do seu tempo para o sistema CFC-CRC e chegar até o nosso topo do sistema CFC-CRC, que é a presidência do Conselho Federal. Essa atividade classista também é uma outra atividade que a gente entra absolutamente por vocação, né? Que é uma atividade não remunerada, é um trabalho voluntário que você faz e que você tem que dedicar uma boa parte do seu tempo para cumprir as suas obrigações, né, dentro dessas entidades. E o Conselho de Contabilidade é um belo exemplo disso, né? Porque os conselhos são autarquias, são órgãos públicos, né, regidos por lei federal. Então, muitos colegas acham que o Conselho tem um papel de um órgão privado, como um sindicato, uma associação, que tem uma liberalidade muito grande, né? E não é nada disso, você entra ali, você é enquadrado dentro das regras que a lei determina, né? Mas é uma autarquia especial, né? Porque ela tem peculiaridades e uma delas é essa, o corpo diretivo, todo ele, presidente, vice-presidentes e conselheiros não são remunerados, trabalham gratuitamente, mas assumem um risco muito grande, né? Porque qualquer deslize que ele cometa na gestão, ele vai responder perante os órgãos de controle, inclusive com o seu patrimônio pessoal. Verdade. Isso numa empresa privada não acontece, né? Porque a possibilidade de você responder, ela existe, claro que existe, né? Se você cometer um deslize, né, ou praticar algum tipo de fraude dentro de uma empresa privada, você vai responder também por isso. Mas lá você é remunerado, você tem uma remuneração, né, que, digamos assim, compensa esse risco que você está correndo. E nos órgãos públicos, como o caso do Conselho, você não tem, você trabalha gratuitamente. Então, é uma vocação. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra lá, você forma uma espécie de uma comunidade, né? Com colegas que se tornam muitas vezes seus amigos,
e você depois não quer mais sair desse envolvimento, né? Alguns dizem que isso é uma cachaça, né? Uma cachaça no sentido de que vicia. E vicia mesmo. Eu comecei em 1994, eu fui convidado e ia para ser conselheiro. Na Copa? Na Copa. Na Copa de 94, lá nos Estados Unidos. E fui convidado por um colega para ser conselheiro. Entrei como conselheiro suplente numa chapa, né? Lá no CRC do Rio Grande do Sul. A nossa chapa foi eleita, né? Fiquei lá os 4 primeiros anos como suplente. Depois fiquei mais 16 anos como conselheiro titular, né? Sendo os últimos 4 anos como presidente. Então, são lá 20 anos só no Rio Grande do Sul de exercício de mandato de conselheiro. Aprendi muita coisa, conheci vários colegas, fiz muitas amizades, ou seja, parte da minha vida ela aconteceu dentro do Conselho de Contabilidade, né? Dentro dessa comunidade contábil. Mas eu estava trabalhando no setor público, a minha atividade profissional era o setor público, né? E agora, mais recentemente, tive esse privilégio de poder vir para o Conselho Federal, representando o meu estado, o Rio Grande do Sul. Fiquei 8 anos no Conselho Federal, né, como conselheiro, e os últimos 4 agora como presidente. Foi uma bela de uma experiência também, né, porque é uma outra forma de você exercitar a gestão pública, né, numa entidade de classe. Mas hoje, no federal, com um pouco mais de diferença, eu imagino, porque o poder, entre aspas, assim, de conseguir ajudar de uma maneira mais direta, porque, por exemplo, o federal, ele emite as resoluções, emite as normas, então consegue, o senhor na sua gestão teve diversas mudanças nas nossas normas, nas nossas resoluções de maneira geral, que influenciaram no conduzir da contabilidade do Brasil de uma maneira muito direta. É mais diferente isso, porque a atuação acaba sendo mais direta do que nas outras funções que o senhor exerceu? Acho que sim, eu penso que sim, né? Até porque quando eu estava no Conselho Regional do Rio Grande do Sul, eu também tinha um pouco de visão crítica em relação às normas que o CFC editava, né? E achava que tinha que ser diferente, que podia melhorar aqui, podia melhorar lá. Quando eu vim para o Conselho Federal, eu tinha que colocar em prática isso. Bom, se eu achava que tinha que melhorar as normas, então vamos melhorar as normas, né? Então, um dos papéis, uma das metas, melhor dizendo, que eu me propus, né, quando vim para o Conselho Federal de Contabilidade, foi fazer uma revisão das nossas normas, né? E aí eu não estou falando só das normas de contabilidade propriamente ditas, né, as NBCTs, as NBCPs, os comunicados técnicos, orientações e tal. Eu me refiro às normas que regulam o próprio sistema, da gestão do nosso sistema, né, que são praticamente as resoluções que o Conselho Federal edita, né? E são dezenas, talvez até centenas, você conhece bem algumas, né, aqui no Conselho Regional, porque elas são de observância obrigatória, né? E nos propusemos a fazer isso, e eu tenho certeza que se não cumprir 100% dessa meta, cheguei muito perto, porque nós revisamos todas as principais normas do Conselho Federal que regem o nosso sistema, especialmente as normas voltadas para a governança do nosso sistema, estruturar melhor a governança do nosso sistema, usando como parâmetro as normas editadas pelo Tribunal de Contas da União, né? E não é por outra razão que agora, no ano passado, 2021, nós recebemos o reconhecimento do TCU, né, como o Conselho Profissional, o Conselho Federal, né, de Atividade de Fiscalização Profissional, com o melhor grau de governança implantado dentro do Conselho, foi o Conselho de Contabilidade, frente a todos os outros 32 conselhos federais de profissões regulamentadas, inclusive da OAB, né? Muitos citam como sendo a entidade, né, mais dinâmica, mais atuante, né, porque tem toda uma peculiaridade na sua legislação que é diferente dos demais conselhos, né? Mas nós ficamos muito bem posicionados e recebemos esse reconhecimento até publicamente do próprio Tribunal de Contas da União. Então isso para nós reforça mais ainda aquela ideia, todo contador já é por natureza um bom gestor. Talvez ele não saiba disso, mas é por natureza um bom gestor, né? Por isso que eu disse, nós lidamos com aquilo que é a matéria-prima mais essencial dentro da gestão, a informação. Hoje, informação vale mais do que tudo. E nós dominamos as informações. Novo petróleo. É o novo petróleo. Né? Mas, às vezes, nós temos um pouco de receio de assumir esse papel de gestão, de gestor, né? Por várias razões, né? Até muitas vezes da nossa própria formação acadêmica, que ela não é realmente direcionada para essa questão da gestão, né? Mas isso a gente compensa hoje, né? Você pode fazer um curso de pós-graduação, você pode fazer... Educação continuada, né? Educação continuada, né? Você vai buscar essas habilidades, né? E quando você tem a matéria-prima essencial, que é a informação, o resto passa a ser um complemento. Acho que essa é a chave de tudo. Uma facilidade que é o maior complicador do gestor,
que é ler corretamente as demonstrações contábeis. Então, com essa facilidade do conhecimento, da leitura técnica das demonstrações de maneira geral, consegue fluir melhor na gestão. E que orgulho, assim, é um orgulho muito grande. Eu estava no evento, no dia que o ministro Nardes anunciou o posicionamento do Conselho Federal e todas essas agradecimentos e explanações que o TCU fez ao Conselho Federal pela difusão em relação à governança, de trazer um orgulho muito grande para o profissional da contabilidade e para todos nós que estamos envolvidos nesse projeto. Agora, após toda essa experiência, toda essa condução e ter orgulhado bastante profissionais da contabilidade com esse resultado de excelência no índice de governança, qual é o próximo passo do presidente Zumir? Então, eu estou agora nesse período já buscando outras áreas, né? A gente não pode parar, eu acho que ainda tenho muito tempo aí de vida útil, digamos assim, né? Com certeza. Para poder oferecer mais para a nossa classe e também para me desenvolver. Eu quero estar em constante desenvolvimento. Aliás, se eu preguei a vida inteira a educação continuada, eu não posso ser o exemplo negativo disso, né? Pelo contrário. Estou estudando, voltei a estudar, estou fazendo um curso agora na Fundação Getúlio Vargas, né? E estou me dedicando muito a essa questão do tema da sustentabilidade, né? Aliás, foi o tema da palestra que eu fiz no dia 25 de abril, lá no Teatro da Paz, né? Sobre o tema da sustentabilidade global. Palestra não, né? Uma aula show, vamos dizer a parte. Tá bem, obrigado aí pelo elogio. Mas esse tema tem me chamado muito a atenção, já não é de hoje, de algum tempo. Eu tenho me dedicado a estudar um pouco essa questão da sustentabilidade, né? E essa pauta, ela entrou na agenda das empresas agora definitivamente, né? Começando no estilo top-down, né? Porque as grandes corporações globais se deram conta que se eles não entrarem nessa agenda de sustentabilidade ESG, eles vão perder espaço no mercado. E, aliás, isso é o mínimo que vai acontecer, porque além de perder espaço no mercado, nós vamos perder muitas coisas no nosso planeta se a gente não cuidar dele direitinho, né? Então, estou me dedicando a esse tema. Nós vamos criar aqui no Brasil um comitê brasileiro de pronunciamentos de sustentabilidade, em paralelo com o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Para nós podermos recepcionar aqui no Brasil as normas que estão sendo criadas lá fora, né, por um organismo internacional criado pela própria Fundação IFRS, que é a fundação que controla, digamos assim, o IASB, né, International Accounting Standards Board, lá em Londres, né, que emite os IFRS. Essa mesma fundação IFRS criou agora o ISSB, International Sustainability Standard Board, né, que é o comitê que vai editar as normas de divulgação sobre sustentabilidade. Isso está abrindo um campo de trabalho fantástico para os profissionais da contabilidade, né? Por quê? Porque nós vamos ter que acoplar dentro das demonstrações contábeis das organizações essas divulgações sobre sustentabilidade. E a contabilidade se reinventando, se modernizando cada vez mais, né? Isso eu acho que é o grande agradecimento que eu tenho, sim, eu falo bem pessoal, em relação à profissão de contabilidade, profissão do contador, porque todo tempo tem o surgimento de uma nova tecnologia, de um novo tema, de uma nova estrutura, onde a contabilidade sempre está envolvida, sempre se difundindo, uma ciência milenar que está moderna a todo tempo e não vejo como não está moderna sempre, porque a evolução das nossas análises, a evolução das demonstrações e o exemplo que a gente tem de diversos profissionais, como é um exemplo, a gente está conversando aqui com o presidente Zumir, que frente a tantas atividades, tantas inovações, tantas funções de gestão, ainda mostra na fala o entusiasmo de começar um novo projeto, de tocar uma nova ideia e de trazer sempre muita novidade para a gente. Então você, profissional da contabilidade, que está assumindo agora a sua função de contador, que passou agora no exame de suficiência, ou que já é gestor há muito tempo, preste atenção aí nessas temáticas que a gente tratou nesse papo de gestão de hoje, nosso primeiro papo de gestão de hoje, e só tenho a agradecer ao presidente Zumir pela condução dessa conversa e queria que o senhor fizesse um agradecimento aí para o nosso público que está assistindo aqui pela primeira vez no papo de gestão, mas com o contador Zumir várias vezes e ainda teremos novas oportunidades, claro. Claro, eu que agradeço esse convite do nosso querido CRC do Pará e na sua pessoa cumprimentar toda a classe contábil paraense, né? Dizer que acho que isso eu tenho quase que me sinto na obrigação de poder transmitir esse entusiasmo da nossa profissão, porque isso é algo verdadeiro, é algo que eu sinto realmente, né? Eu sou apaixonado
pela profissão, trabalhei nela nos últimos 40 anos, né? Primeiro na iniciativa privada, depois no setor público, agora pretendo voltar também um pouco para a iniciativa privada, né? Mas sempre buscando novos horizontes. Esse tema da sustentabilidade para mim me chamou muito a atenção. Aliás, nós tivemos aqui em Belém o Congresso Brasileiro de Contabilidade em 2012, e vocês todos devem lembrar que nós trouxemos para esse congresso o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, que fez uma palestra sobre sustentabilidade, meio ambiente, né? A crise Completa climática. 10 anos esse ano. Está completando 10 anos, né? O vice-presidente do Bill Clinton, todos devem lembrar, era o Al Gore, né? Que hoje é um dos maiores defensores do tema da sustentabilidade global, né? Aliás, ele ganhou o prêmio Nobel né, em relação ao tema climático, né? Alguns anos atrás. Então, Pará, o Belém especialmente, né, foi a capital do tema da sustentabilidade. Nós estamos aqui muito próximos, quase dentro da floresta amazônica, então falar em clima, falar em biodiversidade, falar em sustentabilidade é algo que diz respeito a todos nós. E o profissional da contabilidade precisa se inteirar dessa agenda, assim como nós temos que nos inteirar da agenda das criptomoedas. Nós temos que entrar nesse mundo, nós temos que dominar esse mundo das criptomoedas, porque isso vai vir. Aliás, já está chegando dentro da contabilidade e muitos colegas... Não é mais o futuro, já é o presente. É o presente, né? Nós temos que lidar com isso. Então, a nossa profissão tem essa grande vantagem, eu diria assim, ela é muito dinâmica, ela tem que estar sempre se atualizando, não só nas questões tributárias, que bastaria para a gente tirar as nossas noites de sono, né? Mas nessas novidades que o mundo traz, né? Trabalhar com a rede blockchain, como é que vai ser os nossos livros razão dentro do blockchain, né? Como é que a gente vai fazer com isso, né? Vai dar para se tornar ainda ou não vai dar mais para se tornar depois, né? Mas isso aí vai ficar para o próximo papo de gestão. A gente vai falar um pouquinho depois sobre essas novidades, essas outras atividades, que é essa contabilidade informatizada, essa contabilidade tecnológica que totalmente virtual, que está no nosso dia a dia. E ainda tem o surgimento do metaverso aí, para a gente ver como vai acontecer em relação a isso. Meus amigos, esse foi o nosso primeiro Papo de Gestão com o presidente Zumir Breda, nosso presidente do Conselho Federal de Contabilidade, gestão 2018 a 2021. Quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram com a gente neste primeiro programa e esperem os próximos programas. A gente vai ter mais novidades aí e vamos estar soltando esse conteúdo uma vez no mês para que a gente possa estar sempre conversando com um gestor ou da iniciativa pública ou da iniciativa privada, contador ou outro profissional de qualquer área afim. Então, obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo Papo de Gestão. Tchau, tchau, pessoal.